Salve, salve pessoal! Chegou a hora de falarmos de IA generativa. Nas nossas últimas duas aulas, últimas duas semanas, conversamos sobre aprendizado de máquina. Explicamos com certos detalhes o aprendizado supervisionado, com classificação e regressão, aprendizado não supervisionado, com o agrupamento, o clustering e redução de dimensionalidade e também aprendizado por reforço. Diante disso, chegou a hora de conversarmos sobre IA generativa, né? Vamos lá então já começar com o slide, gente, ó. Então a inteligência artificial tem evoluído rapidamente ao longo das últimas décadas. E um dos avanços mais significativos nos últimos anos é a IA generativa. Então, esse campo da inteligência artificial é responsável por criar novos conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes volumes de dados. Bom, padrões aprendidos em grandes volumes de dados, isso a gente sabe que é aprendizado de máquina. Na verdade, aprendizado de máquina é aprender padrões em dados, né, a partir de dados. E a partir do momento que a gente conseguiu ter um grande volume de dados, e com a evolução dos algoritmos, foi possível surgir a IA generativa, que é o que é mais usado e falado no momento, né? Acho que todos nós, todos vocês que estão assistindo, já devem ter ouvido falar desse termo e usado pelo menos uma ferramenta de IA generativa. Vamos compreender melhor aqui um pouco do que se trata. Bom, quando a gente fala de IA generativo, a gente está falando de ferramentas, né, que geram conteúdos, né? E isso inclui textos, imagens, vídeos, músicas e até, obviamente, códigos de programação. Então, os modelos generativos, talvez os mais populares, sejam o ChatGPT, o Grok, o Gemini, DeepSeek, Claude, tem outros também, claro, muito famosos. E alguns a gente vai citar ainda aqui, provavelmente, ao longo da aula, e eles estão transformando vários setores, a forma de trabalhar, comunicação, projetos, entretenimento e até a pesquisa. Fixando nesse último tema, pesquisa científica, eu particularmente oriento meus alunos sempre com uma IA generativa aberta. A gente faz pesquisa, discute algumas coisas, a gente usa a IA generativa para nos auxiliar no projeto de pesquisa e incentivo que os alunos usem. É claro que tudo com parcimônia. Não estou falando porque eles usam para produzir os seus textos, não é isso. Mas como guia de consulta de estudo, auxiliando no processo, compreendendo melhor, muitas vezes, o método da pesquisa que está sendo feito. Enfim, a IA generativa está aí para ser usada. E, obviamente, todo mundo usa hoje em dia para fazer uma série de consultas, de buscas, de criações que antes, sem a IA generativa, não era possível. Então, nós temos aqui a pergunta, a última pergunta do slide. Como surge a IA generativa? Porque a gente viu, conversou sobre a história da IA, nossa primeira aula. Temos conversado sobre otimização, sobre aprendizado de máquina. E aí, agora, da onde surge a IA generativa? Como que, de repente, aparece isso? Então, vamos entender um pouquinho melhor da onde vem a IA generativa. Bom, não tem como, gente, falar de IA generativa sem falar de aprendizado profundo. E a origem do aprendizado profundo remonta ao ano de 2006, tá? Deixa eu colocar meu rosto aqui embaixo. Ao ano de 2006, esse senhor chamado Geoffrey Hinton, ele é um nome muito importante, daqui a pouco eu vou voltar a falar dele. Então, Geoffrey Hinton e alguns de seus colaboradores publicaram um artigo, A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets. Nets de redes neurais, tá? Esse nets no final aí. Mostrando que redes neurais profundas poderiam ser treinadas. Até então, a gente não falou muita coisa sobre redes neurais, mas redes neurais é um modelo de algoritmo de aprendizado, né? Muito associado ao aprendizado supervisionado, em que os processamentos ocorrem por meio de camadas de processamento, tá? Falamos lá no Perceptron, o Perceptron tem uma camada de processamento, ao longo dos anos 80 surgiram outros algoritmos, entre eles o Backpropagation, que aliás Geoffrey Hinton, esse senhor, é um dos criadores do Backpropagation, que permite que outras camadas pudessem ser treinadas. O problema é que esse algoritmo que foi desenvolvido ao longo dos anos 80 e que ele foi fundamental
para divulgação e uso do aprendizado de máquina, crescimento da aplicação de aplicações com aprendizado de máquina, ele tinha um limite e um probleminha chamado desvanecimento do gradiente, ou seja, quando tinha muitas camadas, o treinamento não avançava porque o ajuste de pesos lá, que é o que é feito o aprendizado na rede neural, era mínimo, quase não acontecia por causa desse desvanecimento do gradiente. Então, o que acontece? Com este artigo aí, deixa eu voltar para o slide, com esse artigo que está sendo citado aí, eles mostraram que esse problema do desvanecimento do gradiente poderia ser mitigado. Eles conseguiram apresentar um caminho para mitigar esse problema e, com isso, conseguir treinar de maneira eficaz redes neurais profundas. O que é a rede neural profunda? Que tem muitas camadas de processamento, muitas camadas de ajuste de peso. Então, esse termo de aprendizado profundo vem daí, surge daí desse artigo, que é o último ponto aí desse slide, ó, o termo Deep Learning passa a ser usado. Então, aprendizado profundo, Deep Learning em inglês, ela é totalmente associada às redes neurais, tá? Então, são as redes neurais que têm múltiplas camadas de processamento, aquelas que antes tinham problema com o problema do desvanecimento, que passam a ser treinadas por novos métodos, novas técnicas a partir desse artigo. Então, essas redes neurais que resolvem esse problema do desvanecimento do gradiente passam a ser conhecidas como aprendizado profundo, tá? Então, aprendizado profundo é associado a redes neurais profundas, que são as redes neurais que tratam o problema do desvanecimento, né? Mitiga esse problema, ok? Então, esse é um ponto fundamental para chegar na IA generativa. Importante saber disso. Então, o aprendizado profundo surge em 2006 e daí começa a avançar. Então, já estou antecipando, dando spoiler, que a IA generativa está totalmente associada às redes neurais, né? A evolução das redes neurais com as redes neurais profundas. Beleza. Então, agora, vamos dar uma avançada. E aí, o que acontece? Com o avanço das técnicas de aprendizado de máquina, com o surgimento da IA, da rede neural profunda, das aprendizado profundo, passa a ser uma demanda maior por dados, bases de dados. Claro, já com aprendizado de máquina, com vários algoritmos já funcionais e bem eficazes, bem interessantes, surge uma demanda muito grande e crescente por bases de dados para treinar esses modelos, para treinar os modelos de aprendizado, principalmente de aprendizado profundo. E com isso surgem algumas iniciativas para agrupar, para juntar diferentes bases de dados em um local para que pesquisadores pudessem pesquisar e utilizar seus algoritmos a partir de base de dados. Porque cada centro de pesquisa tinha sua base de dados, cada um coletava seus dados a partir de suas próprias pesquisas, ficava meio guardado, então os pesquisadores não tinham acesso a um grande conjunto de dados, as pesquisas. Uma iniciativa ou outra existia. Então, o que acontece? Em 2009, começou um projeto chamado ImageNet, que o objetivo principal aí era criar uma base de dados de imagens, era para imagens, por isso o nome ImageNet, rotuladas, imagens rotuladas. Gente, imagem rotulada associada a aprendizado supervisionado, né? São imagens já que vêm com os rótulos, com a saída, né? Com a classe identificada. E essa base de dados é para ser utilizada para treinamento de aprendizado de máquina, né? E avaliação dos modelos. Então, em 2009 surgiu essa iniciativa chamada ImageNet para agrupar bases de dados de imagens do mundo inteiro e ser um repositório central de todos os pesquisadores que iam lá, consultam, pegam a base de dados e aplicam suas pesquisas, tá? Então, isso foi uma iniciativa importante para que pudessem ser testados os algoritmos em diferentes bases de dados, e nesse caso para imagem, e obviamente com isso permitiu um avanço muito grande e rapidamente na visão computacional, que é como a gente tem hoje. Hoje a visão computacional funciona muito bem, obrigado, né? Comparado a anos atrás, essa época, 2009, 2010, era um sonho a parte de visão computacional. Bom, e aí, quem que liderou o projeto da ImageNet? Foi essa pesquisadora chamada Fei-Fei Li, uma pesquisadora renomada da área de IA, e ela é vinculada à Universidade de Stanford, ok? E aí, em 2010, associado ao Image9, teve início um desafio, uma competição chamada ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, que era uma competição anual
realizada até 2017, na qual pesquisadores e desenvolvedores de IA competiam para alcançar a maior precisão em tarefas de classificação e detecção de imagens, ou seja, de visão computacional. E aí, então, de 2010 a 2017, pesquisadores do mundo inteiro aplicavam seus algoritmos que eles estavam desenvolvendo sobre o base de dados da ImageNet. A parte desse desafio, uma competição, então era uma base de dados, eu não sei detalhes assim de qual base era usada, mas eles pegavam algumas bases de dados lá do ImageNet e lançava durante a competição, as equipes se inscreviam e eles tinham que aplicar suas soluções sobre a mesma base de dados para ver qual que tinha o melhor desempenho. Então esse período de 2010 a 2017 foi um período de avanço muito grande na visão computacional, graças à iniciativa da ImageNet com a sua competição. E nesse período, as redes neurais profundas, por isso que a gente cita elas teve um período muito importante de soberania, né? De desenvolvimento e soberania nas competições. E aí, voltando para o slide, aí a gente precisa mencionar a AlexNet. É uma rede neural com esse nome, né? O nome dela é AlexNet, que foi desenvolvida por 3 pessoas que estão aí na tela. Uma dessas pessoas, ó, quem está no meio, é o Geoffrey Hinton. O mesmo que ajudou a resolver o problema de aprendizado de múltiplas camadas das redes neurais lá nos início dos anos 80. O mesmo que resolveu o problema do desvanecimento gradiente e com isso surgiram as redes neurais profundas. E aí em 2012, nessa competição, ele liderou a equipe, né, era o orientador dos outros dois, do Alex Krizhevsky, né, e o Ilya Sutskever. E aí eles se inscreveram em 2012 com a rede neural AlexNet e ganharam. E foi uma vitória impactante. Por isso que não é citado quem ganhou em 2010, 2011 ou 2013, porque em 2012 foi um ponto de virada o que aconteceu com a AlexNet, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, a rede neural que eles desenvolveram, a AlexNet, mostrou o potencial de aprendizado profundo e popularizou o uso das GPUs para treinamento de rede neural profunda. A precisão que eles obtiveram com a AlexNet na competição superou em muito os modelos anteriores, tá? Os vencedores anteriores e os modelos que existiam na época. Então, essa rede neural, eles propuseram uma rede neural profunda, com uso de GPUs, processamento paralelo, e ela foi um marco importantíssimo para a rede neural profunda, para aprendizado de máquina, para a visão computacional, tá? Então é importante ter isso em mente. Eu quero falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre cada um desses 3, tá? Então o primeiro que eu vou falar é o Alex, né? Ele nasceu na Ucrânia e fez toda a carreira acadêmica dele na Universidade de Toronto, onde o Geoffrey Hinton era professor, né? Ele cofundou com os demais, o Geoffrey Hinton e o Ilya, né? A DNN Research, DNN de Deep Neural Net. Em português, Deep Neural Networks, redes neurais profundas, pesquisa em redes neurais profundas, é o nome da empresa. E essa empresa, em 2013, o Google comprou. Então o Google já comprou essa empresa e os 3 passaram a trabalhar no Google por meio da DNN. Então o Alex, ele permaneceu no Google até 2017, quando saiu para se juntar a uma outra empresa chamada Dessa, que é uma empresa que foi focada em técnicas de aprendizado de máquina, e em 2020 ele saiu. Ele não há muita informação ampla disponível e atualizada do que ele está fazendo atualmente, mas eu posso garantir que ele está muito bem de vida e parece que ele não está no foco assim nas grandes empresas. Ele está tocando a vida dele. Bom, avançando, vamos falar do próximo, que é o Ilya Sutskever. O Ilya, aliás, tem uma foto dele na época e uma foto atual. O do Alex também tinha lá no slide anterior uma foto da época e uma atual. Ele é nascido na Rússia e cresceu em Israel. Ele fez a graduação e doutorado na Universidade de Toronto, sob a orientação de Geoffrey Hinton, tá? Geoffrey Hinton, que a gente vai falar daqui a pouco. Quando eles venderam a empresa DNN para o Google, né, eles passaram a trabalhar no Google.
os três. Então, diante disso, o Ilya foi para o Google Brain. Então, o Google Brain, onde contribuiu para o desenvolvimento do TensorFlow. Quem trabalha com inteligência artificial, com redes neurais, conhece TensorFlow. TensorFlow é a rede neural profunda do Google, né? A biblioteca que todo mundo usa praticamente. É uma das bibliotecas mais populares de aprendizado de máquina, de rede neural profunda que tem, e ele é um dos líderes do projeto TensorFlow do Google. Em 2015, ele cofundou a OpenAI. Olha só, então ele, o Ilya, é um dos cofundadores da OpenAI, junto com outras pessoas, entre eles o Elon Musk, tá? E o Sam Altman, tá? Dois nomes conhecidos. Também com outros pesquisadores, e ele se tornou cientista-chefe da OpenAI até 2024, o ano que ele saiu, tá? Na verdade, ele foi removido do cargo, ele foi expulso do cargo. Ele teve um conflito, uma treta no ano passado. Se vocês procurarem notícias sobre isso, vão se atentar, vão conhecer alguns detalhes aí. Teve conflitos internos na empresa. Mas olha só que importante, né? Os três envolvidos na AlexNet, o Ilya foi gerar no OpenAI. Quem não associou o nome, gente, a OpenAI que ele fundou é a criadora do ChatGPT, tá? É a do ChatGPT. Então o Ilya, que saiu da AlexNet, fundou junto com o Elon Musk o ChatGPT. É a empresa que veio a ser ChatGPT. Agora vamos falar sobre o Geoffrey Hinton. O Geoffrey Hinton, já citei algumas coisas, né? Eu falei que ele ajudou foi um dos mais importantes nomes a mudar o panorama das redes neurais e do aprendizado de máquina nos anos 80. Ele com o backpropagation, né? Com a máquina de Boltzmann e com o backpropagation. Depois, em 2006, com a rede neural profunda, resolvendo o problema do devanecimento de gradiente. E aí, em 2012, com a AlexNet, se tornando um padrão, né, de rede neural para visão computacional, uma rede modelo para visão computacional. E aí, em 2013, quando eles vendem a empresa para o Google, ele vai para o Google. Ele atuou como vice-presidente pesquisador sênior do Google de 2013 a 2023. Ele ajudou no aprimoramento do Google Translate e sistemas de IA do Google, vários sistemas de IA aí. Ele foi um dos pesquisadores sêniores por trás. Ele é professor emérito da Universidade de Toronto. Emérito quer dizer que ele já aposentou, tá? E ele lecionou por muitos anos e continua associado ao Departamento de Ciência da Computação, tá? Mas ele aposentou oficialmente do seu cargo regular. Então, eu quero atentar que esse Geoffrey Hinton, deixa eu abrir a câmera para mim. Aqui, o Geoffrey Hinton, ele é possivelmente o maior nome vivo da ciência da computação. Eu praticamente tenho certeza que ele é o maior nome vivo da ciência da computação. E eu já vou dar mais detalhes por que isso. E ele é um dos maiores cientistas vivos de todas as áreas, talvez o maior cientista vivo de todas as áreas que vocês imaginam. Temos alguns muito importantes, e ele com certeza é um top 5 dos maiores cientistas vivos hoje. Vamos para o próximo slide, que nos próximos slides vocês vão ter uma noção maior do reconhecimento dele. O Geoffrey Hinton, ele simplesmente tem o prêmio Turing. Ele venceu em 2018. O prêmio Turing é o maior condecoração científica da computação. A gente não tem o prêmio Nobel da computação, tá? Não existe, assim como não existe o Nobel na matemática. O equivalente ao Nobel da computação é o prêmio Turing. Ele venceu em 2018. E ele também tem o prêmio Nobel de Física. Ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 2024. É a única pessoa viva que tem as duas maiores premiações acadêmicas, científicas, que esteja vivo. Então ele, de fato, é o maior nome vivo da computação e possivelmente o maior cientista vivo que existe hoje. Então nós estamos falando aí, e é importante que vocês tenham essa dimensão, essa noção, que o Geoffrey Hinton é uma pessoa que não só teve um impacto gigantesco na computação, não só na inteligência artificial, mas na computação, como em toda a sociedade. Tudo isso que nós temos hoje, estamos vivendo com o impacto de IA, da inteligência artificial generativa, em todos os locais, grande parte disso advém
da genialidade de Geoffrey Hinton. Então é importante reconhecermos isto, ok? Beleza. Disto isso, acho que a gente conseguiu responder da onde veio a IA generativa. Então, a IA generativa vem da aprendizado de máquina, vem da evolução das redes neurais para as redes neurais profundas, e dali surge as IA, a IA generativa. Então, a gente viu que a da AlexNet, um dos criadores da AlexNet, é um dos fundadores da OpenAI que virou o ChatGPT, tá? Então, só para entender um início aí. Mas vamos voltar para o slide aqui. Afinal, o que é IA generativa, então? IA generativa é um ramo da inteligência artificial voltado para a criação de novos conteúdos. Então, resumidamente é isso, tá? É aprendizado de máquina direcionado para criar conteúdos, a criação de novos conteúdos, e para isso a gente precisa de um treinamento a partir de grandes bases de dados, imensas bases de dados, tá? Então, isso também só é possível graças a algoritmos que foram desenvolvidos, o hardware necessário que existe hoje para ter desempenho para esse tipo de aplicação, e das imensas bases de dados que temos disponíveis hoje para treinar esses modelos. Então, os modelos generativos são treinados em grandes conjuntos de dados e aprendem a identificar e replicar padrões complexos. Dessa forma, podem criar saídas semelhantes às humanas, com textos coerentes, imagens realistas, melodias musicais e até as simulações em 3D. O funcionamento desses modelos se baseia em redes neurais profundas, particularmente nas estruturas de rede generativa adversariais, GANs, a gente vai falar rapidamente sobre elas, e transformers, também vamos falar rapidamente daqui a pouco, que possibilitam a criação de conteúdo de forma convincente e inovadora. Então, ó, se vocês quiserem, em termos práticos, diferenciar da aprendizado de máquina clássico, apesar de IA generativa estar dentro do aprendizado de máquina, é que a IA generativa, por ser de criação de conteúdo, ela tem criatividade envolvida, né? A criatividade, criar conteúdo. E aí a aprendizado de máquina tradicional, não. É um processo mais cognitivo, racional, de memória, e não de criação de conteúdo, né? De aprender. Aquela famosa inteligência, né? Que a gente associa antigamente a decorar as coisas, conseguir capturar muitas informações, padrões. E aí a generativa, além disso, é de criar conteúdo, ter a capacidade inventiva, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, voltando para o slide, então. Vamos fazer um comparativo rápido de IA generativa com o aprendizado de máquina tradicional. Então, embora a IA generativa, como eu já falei, seja um subconjunto de aprendizado de máquina, existem algumas diferenças importantes entre os dois. Então, vamos lá. Primeiro, em relação à natureza do resultado. O aprendizado de máquina tradicional usa padrões estatísticos para fazer previsões ou classificações, por exemplo, em aprendizado supervisionado. Então, como exemplo, inclui algoritmos de regressão linear, árvore de decisão, redes neurais utilizadas para categorizar a imagem, SVM, KNN, alguns algoritmos como esse. Já a IA generativa gera novos conteúdos a partir de dados existentes, em vez de simplesmente prever uma classe, ao invés de criar uma saída que não existia antes, tá? Já o tipo de tarefa de aprendizado de máquina tradicional, por exemplo, tarefas preditivas, como prever preço de ação com base de dados históricos ou classificar imagens de gatos e cachorros. Já na IA gerativa, tarefas criativas, como criar uma imagem de um gato usando um traje espacial ou gerar um poema baseado em um tema específico, né? Então, dá para ver a diferença bem aí, que um classifica, prevê, agrupa, e o outro cria a partir de dados, tá? Vamos avançar ainda no próximo slide. Terceiro ponto, exemplos de algoritmos usados. Então, como eu já falei, aprendizado de máquina tradicional, temos alguns algoritmos como regressão linear, árvore de decisão, random forest, redes neurais multilayer perceptron, redes neurais convolucionais, então, que seriam as redes neurais convencionais aí, tá? E a generativa já tem as redes generativas adversariais, que é os GANs, os autoencoders, os modelos baseados em transformers, já são outros algoritmos que são redes neurais profundas aí, né, com algumas outras características. E 4, em relação à aplicação, a IA tradicional, a aprendizado de máquina tradicional, previsão de séries temporais, detecção de fraudes, diagnóstico médico, classificação de imagem, enquanto a IA generativa cria textos, faz síntese de imagens realistas, gera música, cria música, simulação de fala, né, o deepfake, cria vídeos. Então, acaba sendo um pouquinho diferente, né?
o que a IA, o aprendizado de máquina tradicional faz, né? Que a gente associa ao aprendizado de máquina tradicional com a IA generativa, tá? Apesar de reforçar que a generativa é um ramo dentro do aprendizado de máquina, tá? Beleza, então vamos avançar aqui. Nós temos agora, com os avanços recentes, né, diversas ferramentas de IA generativo têm se destacado. Então eu estou citando aí, talvez as mais populares, só para vocês associarem, né? Então, o ChatGPT, que é da OpenAI, o Grok, muito popular atualmente, que é do X, né, do antigo Twitter, muito usado o Grok. O Gemini do Google DeepMind, também bastante usado, principalmente usado bastante via API, né? DeepSeek, que é uma outra IA generativa que surgiu no início do ano com muita alarde, muita propaganda, mas que parece que ficou um pouco para trás em relação às demais, e a Claude, que já foi mais popular. Talvez as principais hoje sejam o ChatGPT, o ChatGPT, né, em inglês, o Grok e o Gemini, tá? São bem interessantes elas. Isso eu estou falando, né, das principais, né? Mas tem as específicas para vídeo, para música, para outros tipos para imagem, para outros tipos de conteúdos. Se bem que o ChatGPT e o Grok também, e o Gemini geram imagem, mas tem as especializadas em imagem, tá? Só por isso que eu estou citando. Então eu acho que agora vocês conseguiram associar e saber se alguém estava perdido no assunto do que se trata, né? IA generativa. Creio que todos aqui já usaram pelo menos o ChatGPT, se não outras ferramentas de IA generativa para criar algum conteúdo, né? Uma ferramenta que vem da aprendizagem de máquina, que surge a IA generativa surge a partir na sua ramificação histórica a partir de redes neurais, com redes neurais profundas, avançando para as técnicas atuais. E aí eu quero mostrar para vocês que a partir do momento que teve a AlexNet, que dali foi a sementinha da onde avança para surgir a IA generativa, tivemos outros avanços importantes, tá? Então, o outro importante foram as GANs, né? As redes neurais generativas adversariais. Eu já citei ela 2 vezes aqui na aula. Então, esse foi um marco importante na IA generativa depois, né, do AlexNet, da rede AlexNet. É de 2014 essa rede neural. Quem propôs foi a equipe liderada pelo Ian Goodfellow, que é esse rapaz aí. Esse foi um modelo inovador, muito importante, que introduziu um novo paradigma na geração de dados. Ele utilizando duas redes neurais que competem entre si, uma para gerar e outra para discriminar. E aí precisaria de dar alguns detalhes para especificar a diferença. Mas, resumidamente, uma delas geradora cria novas amostras de dados, tentando produzir saídas realistas, né, criando conteúdos, né, que pareçam realistas, e a outra rede neural avalia as amostras que foram criadas para verificar se são reais ou falsas, tá? Então tem 2 redes neurais trabalhando aí em conjunto, uma para criar dados e outra para verificar se aqueles dados são realistas, tá? Então esse foi um ponto importante. Claro, isso trabalhando com redes profundas, tá? Foi um ponto, e com GPUs, enfim. Um ponto importante da IA generativa. Então, as GANs. Elas foram as primeiras modelos importantes de IA generativa. Aí dentro desses modelos de GANs tem a DC GAN, tem a Style GAN, que é da NVIDIA, né? Tem a Big GAN e assim, só para citar alguns nomes, tá? Então, ó, a primeira é uma rede convolucional profunda para melhorar a geração de imagens. Lembrando que a AlexNet é uma rede convolucional profunda, né, que vem delas, né? Aí a da StyleGAN da NVIDIA é um modelo capaz de criar rostos humanos altamente realistas, com controle sobre características como idade, expressão facial e iluminação. E o Big GAN é um modelo que consegue gerar imagens de alta resolução. Então deu para perceber que a GAN ela vem nessa pegada de geração de imagens, tá? Lembrando que a AlexNet, aquela competição, era para visão computacional. Então, esse período de desenvolvimento de algoritmos para visão computacional e com imagem foi uma década com muitas evoluções. Foi um período importante, tá? Muito importante. Tá, além da GAN, e aí, o que veio depois? Rapidamente surgiu outro modelo
que esse mudou completamente a IA generativa, que é um modelo chamado Transformers, tá? E é de 2017 também pela equipe do Google. Não é à toa, né, que o Google está à frente desse processo. Google, dono da Gemini, né, uma das IA generativas atuais. E o pessoal que era da AlexNet foi pro Google, né? E eles saíram justamente em 2017 do Google, parte dessa equipe, né? Dos três lá, do Alex, do Elia e do Geoffrey Hinton. Então, embora as GANs do Goodfellow tenham sido um marco importante, o surgimento de modelos baseados em Transformers, que é um tipo de rede neural, elevou a IA generativa a outro nível, tá, gente? Aí mudou o patamar, que é muito mais próximo do que nós temos hoje. Então, essa abordagem de Transformers, que foi introduzida no artigo Attention is All You Need, que é um artigo de 2017, onde essa Transformer foi desenvolvida pela equipe do Google, liderada por esse rapaz aí, o Ashish Vaswani, que ele é de origem indiana, né? Trouxe uma forma muito mais eficiente de processar sequências de dados, utilizando o mecanismo de atenção para focar em partes relevantes da entrada do input. Então, os Transformers, que é a rede neural profunda por trás de boa parte das IA generativas atuais, deram origem a modelos avançados para diferentes tipos de geração de conteúdo, incluindo texto, imagem e código, tá? Então, esses são os principais avanços para chegar nos dias atuais. Bom, entre os principais modelos baseados na arquitetura de Transformers, destaca-se o BERT, que foi desenvolvido pelo Google, tá? Então, não sei, embora ele não seja estritamente generativo, influenciou muitos modelos posteriores, foi um primeiro modelo importante. Tem o GPT, que é o criado pelo OpenAI, que foi o responsável por revolucionar a geração de textos, né, do chat GPT. Esse GPT, o chat GPT veio o nome GPT exatamente do Generative Pre-trained Transformer, que é a rede neural que cria esse modelo GPT, que é um tipo de transformer, né, que foi criado pela OpenAI, que revolucionou tudo, e ela foi a grande, né, precursora das IA generativas que nós usamos hoje. Tem até 5, e a Clip, tá? Algumas delas que a gente destaca. Então, todas são baseadas em Transformers aqui. Bom, outro avanço importante da IA generativa foi a introdução de modelos baseados no processo de difusão, que são particularmente eficazes na criação de imagens altamente realistas. Quem usa esse processo de difusão? O DALL-E. O DALL-E é a de criação de imagens do OpenAI. Hoje é integrado ao ChatGPT, mas ele era ainda tem a aplicação separada, mas ele no início era outra aplicação, uma coisa é o ChatGPT e outra DALL-E. Tem o Stable Diffusion, Imagen, do Google, e Gemini Diffusion, que é do Google DeepMind, os dois do Google, né? Então, baseado em difusão, é a ideia de geração de imagens, é baseado em difusão, tá? Então, tinha lá o anterior que a gente viu mais direcionado para texto e agora para imagem. Vamos avançar aqui o slide. Avançando o slide aqui, nós temos modelos baseados em Transformers ou difusão de vídeo. E aí é para geração de vídeo. Então tem aprendizado profundo. A ideia aqui de geração de vídeo é o aprendizado profundo para gerar movimento, áudio e efeitos visuais coerentes. E isso é mais recente dentro da IA generativa, né? E é muito impactante o que eles são capazes de fazer. Eu creio que as principais ferramentas de IA generativa para geração de vídeo seja o Sora, né? Sora AI, que é da OpenAI, e o Google Veo, o Veo 3, né? Creio que vocês já viram vídeos aí criados por elas, pela Veo ou pela Sora, principalmente pelo Veo 3, que tem alguns canais de YouTube hoje que é basicamente com geração de vídeos a partir do Veo 3. E aí elas são, tanto o Sora quanto o Veo utilizam o Transformer, né? Uma arquitetura baseada em Transformer, adaptada para vídeo. Permitem gerar vídeos a partir de texto, né? De prompt textual. E nesse caso elas fornecem vídeos curtos, né? Para criação rápida de conteúdo visual. Mas não é de se descartar que no futuro, né? Se brincar, elas vão gerar um longa-metragem, um filme completo. Beleza? Então a minha ideia agora aqui é apresentar para vocês um trechinho de vídeos criados pelo Sora.
Muito bacana, né? Esses vídeos são muito realistas. É aquele vídeo lá do trem, onde vê a cidade de Tóquio por fora do trem, por dentro do trem, né? Tem um reflexo do vídeo, eu acho muito impressionante. Na verdade, vários vídeos aí criados pelo Sora são impressionantes. E também temos vídeos criados pelo Veo 3 do Google, que também são tão impressionantes quanto, se não se brincar até mais. E tem muitos canais do YouTube que têm criado conteúdo a partir dele. Vamos ver um exemplo aqui de vídeos aqui criados pelo Veo 3. She's going under! By Thor's beard! Hold fast, men! Brace yourselves! Interessante, né? Acho que vocês já viram alguns vídeos no YouTube, possivelmente criados com Veo 3. Bom, e aí agora eu vou rodar aqui um videozinho comparativo, só para vocês terem uma noção, né? De vídeos com prompts iguais ou muito parecidos, gerados pelo Sora e pelo Veo 3, para vocês verem comparativo direto entre eles.
Beleza. Ó, a gente pode fazer uma reflexão diante disso daí, né? Bom, deixa eu colocar o slide aqui. A IA generativa está transformando a maneira como criamos, trabalhamos e interagimos com a tecnologia, automatizando tarefas criativas e impulsionando inovações em diversas áreas. No entanto, seu avanço também traz desafios significativos como a ética no uso do conteúdo gerado. Tá? Então, como podemos equilibrar o uso da IA generativa para potencializar a criatividade e inovação sem comprometer a autenticidade, o emprego humano e a responsabilidade ética? Então, uma reflexão que tem que ser feita, né? Principalmente com a geração de conteúdo, por exemplo, a geração de vídeos aí. Hoje a gente consegue criar, por meio da IA generativa, vídeos altamente realistas. E com isso a gente pode criar coisas muito interessantes, inclusive para usar em sala de aula. Como, por exemplo, a gente pode pegar criações feitas com IA generativa, seja com Sora ou com VEL3, de recriações históricas, chegadas portugueses no Brasil, a construção de pirâmides, ou andar por uma Roma antiga que foi recriada pela IA generativa. A gente, como professor, pode criar um vídeo lá na VEL3 ou na Sora com um prompt de algo da nossa aula que a gente gostaria de transformar em um vídeo, com a nossa voz, colocando lá no personagem. Dá para fazer umas coisas bem legais aí. O problema é que, a partir da reflexão, é que a gente pode criar conteúdos, né? A gente, sim, qualquer pessoa, né, pode criar um conteúdo falso, com uma informação falsa, e como a geração desse vídeo é altamente realista, pode passar como uma informação verdadeira e disseminar informação falsa, né, uma fake news. E pode, inclusive, gerar um vídeo com uma pessoa, sendo que a IA gera como se fosse uma pessoa real, uma pessoa que existe, uma celebridade, um político falando algo abominável, falando algo que é falso, e isso pode gerar um monte de dano, um monte de problema. Então, isso pode ser feito com áudio também, emulando a voz de uma pessoa, ou um vídeo, né, reproduzindo a pessoa falando. Então, tem que tomar um cuidado muito grande, e isso requer uma reflexão ética a respeito dessa tecnologia, que impacta muito. Questão de direitos autorais, né, por exemplo, eu criar uma música totalmente a partir de IA generativa por prompts textuais de quem que é o direito autoral dessa música, quem que vai deter direitos autorais é meu, é da empresa que fez a ferramenta, é da IA, ou seja, da IA mesmo, uma entidade abstrata, é dividida entre as pessoas, não é de ninguém, é domínio público. Se a IA aprendeu o que ela sabe a partir de conteúdos que existem, ou seja, ela considerou músicas existentes, essas músicas que existentes também recebem direitos autorais. Então, assim, é uma discussão ainda do ponto de vista legal, talvez legal de leis mesmo, talvez ainda amadurecendo no início, mas que tem impactos não só na legislação, organização social, impacta possivelmente desaparecendo alguns empregos, mas ao mesmo tempo surgindo muitos novos empregos com essas tecnologias, né? Então, tem essa reflexão. Mas eu quero que vocês acabem esse conteúdo dessa aula pensando que dá para usar muita coisa em sala de aula, criando imagens, criando vídeos. E a partir da IA textual que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, nas próximas aulas, claro, criando aulas, preparando aula, fazer o planejamento de aula, avaliação e tudo mais. Então, essa aula era para ter uma noção do que é IA generativa, de onde veio, quais são as suas tecnologias, todo mundo se situar e estar no mesmo local, tá? Então, espero que vocês já tenham utilizado algumas das IA generativas. Se não, a partir de agora, com esse vídeo, vá lá, vamos começar a fuçar em alguma coisinha, que a partir da próxima semana a gente vai ter, possivelmente, tarefa, alguma atividadezinha associada à IA generativa, ao uso delas, tá? Beleza? Então essa aula fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!